Boa noite a todos os presentes, internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução número 254/2013, solicito o vereador Julimar Pelizari que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em referência à palavra de Deus, solicito aos novos vereadores que fiquem de pé. Leitura de hoje, livro 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos a ata das sessões realizadas no dia 17 e 25 de novembro do corrente ano, da qual foi encaminhada a cópia à mesa dos vereadores. Coloca as atas do dia 17/11 em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade do dia 17/11. Coloca a ata do dia 25/11 em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata do dia 25/11 foi aprovada por unanimidade. Expediente recebido do Executivo, não temos nada. Nós temos em mãos os projetos de lei do Executivo, o projeto número 060. Eu queria comunicar aos novos vereadores que recebi uma ligação hoje à tarde do Dr. Jefferson, do Departamento Jurídico da Prefeitura, e pediu que eu retirasse esse projeto de pauta para que ele desse uma avaliada no projeto. Então, nós temos o projeto 67, 69, 70 de 2014, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mão o balancete da receita e da despesa do Poder Executivo referente a outubro de 2014, o qual encaminha a Secretaria que deixem à disposição das comissões permanentes. Passamos ao expediente da Câmara Municipal. No expediente da Câmara Municipal, nós temos o projeto de lei do Legislativo, número 09/2014, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Expediente de terceiro, nós não temos. Indicação. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Julimar Pelizari e também 3 indicações de autoria do vereador Manuel Brandão, e eu solicito à secretária Fabiana que faça a leitura das indicações. Boa noite. Indicação. Excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, digníssimo prefeito do município de Viradouro. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica o nome do senhor Abílio Gianello para o patrono de uma rua, avenida, logradouro, prédio municipal ou ainda alguma obra a ser realizada pela administração municipal. Atenciosamente, Julimar Pelizari, vereador. Indicação. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, reparo nos ralos de águas pluviais na Escola Municipal Prefeito Matheus Conceição e dedetização de escorpiões. Justificativo. O escoamento de águas pluviais na referida unidade é feito por meio de ralos de cimento. Muitos deles já estão quebrados há mais de um ano, dificultando tanto o devido escoamento das águas, como também a locomoção das crianças que ali são atendidas, o que culmina com a dificuldade do trabalho dos educadores que prestam seu serviço. O caso dos escorpiões também se arrasta há muito tempo, sendo um assunto muito sério, dada a periculosidade do aracnídeo, principalmente quando se trata de crianças.
na certeza de que se não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 24 de novembro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, o recapeamento de um quarteirão e construção de 2 canaletas na rua Coronel Walter, entre as ruas João Carlos do Coloto e Juvenal Custódio da Silveira. Justificativa. O referido trecho já recebeu a operação tapa-buracos diversas vezes, de forma que não aceita mais esse tipo de reparo, sendo necessário, portanto, o recapeamento. É forçoso lembrar que a referida rua é uma das principais vias de ligação do bairro Jardim Progresso e bairros adjacentes com o centro da cidade, e também que ao longo de toda esta rua, aquele que é o único trecho que necessita de tal reparo, de tal modo que o mesmo se faz justo, necessário e urgente. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 31 de outubro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Cercamento de obra parada. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que seja feito o cercamento da obra parada, onde será o Centro Regional de Formação Ambiental, situada no encontro das ruas Manuel Inácio de Godoy e Giacomo Ghiseline, com a rua Antônio Dalben, no bairro do Jardim Cotrim. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, a referida obra, como é de vosso conhecimento, se encontra parada desde o governo que antecedeu o vosso. A falta de cercamento e de movimento de construção favorece o uso de drogas e de outros pequenos delitos no local, que muito incomodam as pessoas que moram naquela vizinhança. Por esse motivo e pedido de cidadãos que residem no entorno do local e que vos faça a presente indicação. Aproveito a oportunidade para vos solicitar informações sobre a previsão de continuidade e conclusão da referida obra. Viradouro, 31 de outubro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão, quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, os cumprimento, desejando a todos uma boa noite. Cumprimento também aquelas pessoas que se encontram presentes conosco aqui na Câmara Municipal, a quem também desejo boa noite e agradeço pela presença. O pessoal da internet está funcionando hoje, Lucas? Pessoal, os internautas que nos acompanham de suas casas, também o nosso agradecimento por estar conosco. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o senhor presidente desta casa pela iniciativa da reforma do prédio da Câmara Municipal e dizer, senhor Ernei, que é comum sabermos que, para ficar bom, tem que ficar ruim. Primeiro tem que mexer. Nós sabemos de toda a dificuldade que está aqui ocorrendo, principalmente para os funcionários desenvolverem o seu serviço aqui durante o dia. Aqui estive no período da manhã e vi a tamanha dificuldade que aqui está. Mas, com certeza, ao final, ficará muito melhor. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. E desejo que em breve possamos ver também o prédio da Prefeitura Municipal devidamente reformado. Já não dá mais para que nós tenhamos uma prefeitura
na condição que está. Nós sabemos as dificuldades econômicas, tudo mais, mas esse é um dos pedidos, numa primeira pesquisa que nós fizemos com a população. O que é que precisa fazer? Precisa cuidar dos prédios que estão aí, um tanto quanto abandonados. Eu aproveitaria e diria ao prefeito municipal, vamos seguir o exemplo do presidente da Câmara, vamos reformar também a Prefeitura Municipal. Nosso município merece, nós merecemos, nós queremos, o prefeito quer, Deus quer também, vai acontecer, eu tenho certeza. Aproveito para sugerir mais uma vez, e já o fiz por escrito, que o prédio da Prefeitura Municipal seja devidamente tombado junto ao Patrimônio Histórico Nacional, ou pelo menos Patrimônio Histórico Estadual. Da mesma forma, sugiro que sejam tombados pelo mesmo patrimônio o prédio que fica aqui ao lado, o chamado Núcleo José Rodrigues Bento, que lamentavelmente nunca teve o nome do patrono colocado ali. Merece uma placa, merece um cuidado melhor, merece um tratamento, o Núcleo José Rodrigues Bento, principalmente pelo fato de que é uma das poucas remanescentes estações ferroviárias. Se nós não protegermos por lei, se não fizermos o tombamento, mais cedo ou mais tarde aparece algum maluco que joga fora essa beleza arquitetônica. O que nós temos de arquitetura histórica no município, senão esse prédio, o prédio da prefeitura, o prédio da biblioteca e o prédio onde hoje funciona o museu. Aliás, precisando urgentemente de cuidados, inclusive na parte frontal, onde nascem muitos matos, entre aquelas lajotas, necessário dar uma olhadinha também naquele prédio. Então, mais uma vez, fica aqui a sugestão de tombamento pelo patrimônio histórico da Prefeitura Municipal, do prédio onde funciona a biblioteca, onde funciona o museu e o prédio que fica aqui ao lado, onde era a antiga estação ferroviária. Gostaria de, nesta data, também aproveitar que parabenizei ao senhor presidente desta casa pela reforma, gostaria de cumprimentar o prefeito municipal por algumas iniciativas, dentre outras, que com certeza me fugirão. Mas a praça no final da Avenida Manuel Inocêncio, coisa que há poucos dias nós falamos aqui, inclusive mostrando uma sugestão com pneus e tudo mais, não foi feita dessa natureza, mas pelo menos está feita, né? A pracinha, tem um local lá onde vai ser colocado um poste, pelo que eu vi nas instalações elétricas, na saída da Manuel Inocêncio. Isso é muito bom, ajuda a população que ali está, afugenta o número de pessoas que fazem determinadas atitudes indesejáveis naquele local. Então, parabéns também por isso. O córrego Água Limpa, o córrego Virador, também fruto de uma indicação deste que vos fala, sendo aí atendida, quero agradecer ao prefeito municipal e quero alertar, mais uma vez, quando foi feita outra capinagem, eu falava disso, está sendo feito, está sendo roçado, a raiz está ficando, e a raiz continua ficando. Nós vamos ter daqui a 6 meses a volta do braquiária lá no leito do córrego. Não estou aqui criticando e nem culpando aqueles que lá estão fazendo o serviço. Estive no local, acompanhando o trabalho de perto, é um trabalho sacrificante, difícil de ser feito, e a minha sugestão é que se alie a força braçal à força das máquinas, que se coloque uma retroescavadeira à disposição de quem está no local, para que ele corte as raízes, coloque na boca da máquina, para a máquina retirar. Eu não estou sugerindo capinar somente com a máquina, porque arrancaria as pedras dos gabiões, mas é possível que uma máquina ajude para a retirada daquelas raízes que são muito pesadas e daria então para, em vez de somente roçar, fosse de fato capinado, entendeu? Fique registrado que eu estou fazendo uma sugestão de aliar a força humana a forças das máquinas, e não estou aqui criticando aqueles trabalhadores que estão fazendo o seu trabalho lá. Estou dizendo que o trabalho é árduo, é pesado, é penoso, e dá para a gente melhorar a condição de trabalho e a qualidade do mesmo com o alinhamento, digamos assim, de uma máquina. Cumprimento ainda a administração municipal pela poda das árvores da Avenida Rui Barbosa, tanto tempo indicado e agora sendo devidamente atendida. Sugiro que faça-se o mesmo, se não foi feito, se eu não verifiquei agora, mas há poucos dias não teria sido feito, faça-se o mesmo com as árvores que ficam em frente
o campo da Bote, aqui, logo acima da Câmara Municipal. Se der uma podada, pelo menos por baixo, melhora muito. Por fim, quero cumprimentar a administração municipal e estender meus cumprimentos ao SAV, na pessoa do Chicão e demais funcionários, pelas tampas dos bueiros, realizado no Jardim Cotrim. São mais de 10 tampas que estão sendo trocadas. Parece coisa simples, mas é importante para aquela população. E, mais uma vez, reforço que na sessão passada, sugeri ao prefeito municipal, no sentido de que sejam colocados ralos paralelos à guia e sarjeta, não somente no chão, mas na lateral, para evitar que caia dentro dos bueiros um grande número de entulhos que acabam fechando o fluxo de água e tendo problemas, tá? Então, cumprimento aqui o prefeito, cumprimento também o Chicão pela iniciativa, por ter atendido também a essa solicitação, tanto no bairro Jardim Cotrim, quanto no bairro, região dos Lagos, onde foi realizado também um trabalho de limpeza das guias sarjetas, também vai aqui o meu cumprimento. Como sugestão, repito, Museu, Núcleo, Biblioteca, Prefeitura e José Rodrigues Bento, tombamento junto ao patrimônio histórico. E lembro mais uma vez, presidente, o senhor deve recordar disso, nós temos uma área verde na região dos Lagos, que a cerca está totalmente destruída, há um TAC a ser cumprido até o final desse ano, já estamos no mês de dezembro e não iniciamos o cercamento do local. É necessário que seja cercado. E cada dia que a gente passa lá, mais gente com a sua tamanha irresponsabilidade, aos quais deveria se impor alguma multa pelo tratamento que dão ao meio ambiente, vão jogando entulhos, colchões, cama velha, queimando lá. Eu falei outro dia, mostrei para vocês aqui numa foto, queimaram um colchão embaixo de uma árvore, por sorte queimou somente aquela árvore. Deus sempre está no comando, cuidando da situação. Por fim, gostaria de, em respeito aos que aqui estão assistindo a esta sessão, e aqueles que acompanham pela internet, comentar a retirada do projeto 060 de 2014, que trata da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do município de Viradouro para o ano 2015. Foi retirado de pauta, conforme a orientação da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, e, com certeza, não tem mais outra opção, será votado na próxima sessão, ou numa sessão extraordinária, se assim for convocado pela presidência. Tá? Trata-se da lei que determina como devem ser gastos a verba pública para 2015. E, mais uma vez, venho nessa tribuna pedir que nós aloquemos mais recursos para a área da segurança pública. Todos sabem, funcionou nesta casa uma comissão especial de segurança pública durante esse ano, que estudou exaustivamente a situação e que nas controvérsias, nas idas e vindas, ficou ao final disso acertado entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de comum acordo, a importância de se implantar um sistema de vídeo monitoramento na cidade. E isso custa aí por volta de R$400 mil, R$500 mil. É por esse motivo que eu estou sugerindo que façamos uma emenda na lei orçamentária, garantindo esse mínimo de R$500 mil para a segurança. Não necessariamente para fazer o que eu estou aqui dizendo, mas para fazer aquilo que o Conselho de Segurança decidir. Aquilo que for decidido pelo Conselho, que se faça, mas que se garanta ao fundo, que não seja criado somente o fundo e fique à mercê da necessidade de capitalização. Gostaria de dar uma resposta a um comentário infeliz visto no Facebook, já que lá eu não comento. Os homens públicos devem ter, a meu ver, cada um tem seu direito de comentar aonde quer, do jeito que quer, a hora que quer, da maneira que acha mais correto. Eu acho que o homem público deve usar os meios públicos para dar suas respostas. Não é no Facebook, nem lá. Mas um comentário infeliz que vi por lá, gostaria de responder à pessoa. Quando a pessoa diz, olha, mas vai tirar recursos de áreas nobres para que se coloque na segurança, que é dever do Estado. Isso aí já foi exaustivamente discutido. É dever do Estado? É. Mas eu vivo, moro e morro no município, não no Estado.
Então, se o município pode fazer algo, que faça. E já ficou acordado entre os dois poderes, não tem mais que discutir essa questão, se de Estado, se de município. Tá? E não está se tirando de áreas nobres, não. Primeiro momento, eu sugeri que se tirasse parte da administração, do gabinete do prefeito, e partes do excesso de contingência. Vendo que o excesso de contingência tem 3 milhões, eu resolvi que deve ser tirado somente do excesso de contingência. Na verdade, eu fiz a sugestão ao presidente da Comissão de Finanças, o nobre vereador Julimar, para que ele costurasse esse acordo com aquilo que a próprio executivo achar que é melhor, do lugar que ele achar que é melhor. Mas apresentei nesta casa, na data de hoje, achando que seria votado agora, apresentei uma emenda nesse sentido. Se houver um acordo com o executivo, certo, vereador Julimar, se Vossa Excelência conseguir um acordo com o executivo, retirando de outra área, que não seja de excesso de contingência, eu retiro a minha emenda. Minha emenda só está aí para garantir que pelo menos seja discutido o assunto. Mas se Vossa Excelência conseguir, eu agradecerei e retiro a minha emenda. Mas gostaria que tivesse pelo menos esses 500 mil reais aí para a segurança do município. Então nós não podemos ficar nessa confusão de dizer que é constitucional, que é o Estado que tem isso, que tem aquilo. Isso é uma confusão que na hora que quiserem eu esclareço. Do ponto de vista jurídico também, que é dever de todos. E nesse todos inclui também o município. Tá? Então nós temos gasto com segurança, nós temos. Nós sabemos que temos. Não é só com a segurança do ponto de vista institucionalizado, mas nós temos gasto com segurança pública. Esse é demonstrativo, é possível se demonstrar. Então, era só, senhor presidente. Agradeço aos colegas e a todos pela paciência para comigo. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua livre. Vereador Julimar, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos que nos assistem. Eu uso essa tribuna só para um comentário a respeito do que o Manuel disse. Realmente houve essa tirada desse projeto, Manuel, para a gente estar dando uma olhada com carinho, porque conversando com o jurídico, ele conseguiu estar mostrando para mim a dificuldade que é tirando esse recurso da onde foi apontado. Então, segundo ele me mostrou, chegou a convencer, e eu achei melhor então que fizesse essa retirada para a gente discutir melhor e fazer uma coisa que realmente tem que ser feita. Concordo contigo, fui autor desse projeto junto com você, acho que a gente tem sim que lutar aí pela segurança pública, mas também temos que pensar no que vamos fazer. Não vamos ajeitar um lado e desajeitar o outro. Então vamos ouvir eles agora novamente, vou ouvir o secretário de jurídico para ver o que ele fala, o que pode ser feito para a gente poder sim mexer nesse fundo. E lembrar também que a maioria da discussão que a gente teve, que a gente também ia correr atrás. O Edson fez parte, a Fabiana, você, de agariar também alguns recursos para que a gente tomasse rumo do projeto. Então, acho que a gente precisa retomar também essa questão aí, junto aí com as empresas, usinas, o próprio município, para ver se a gente consegue também, já que se tem realmente essa dificuldade lá na prefeitura desse projeto. Mas eu vou ouvir novamente o jurídico, vamos ver o que ele tem para dizer, o que a gente pode fazer, e acredito que o presidente deve estar marcando aí uma extraordinária para a gente poder retomar nesse projeto. Obrigado. A palavra continua livre. Vereador Edson, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, aos colegas, à imprensa, aos funcionários, ao pessoal do auditório, aos internautas, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de reiterar a indicação que foi feita ano passado aqui. Aquela ponte do córrego Água Limpa ali, que é o anel viário,
que vai Pitangueiras, está derramando a água da chuva toda em cima da pista. Ela não desce para o córrego, daqui para lá, a margem esquerda, mas ela atravessa a pista para sair do outro lado. Então, isso coloca em risco a integridade física de qualquer um. Água limpa. Água limpa. O anel viário de Pitangueira. O mesmo está acontecendo com aquela pontinha antes da entrada para Ibitiúva. Vocês conhecem aquela pontinha pequena ali? A mesma coisa. Ali também a água, da quem vai daqui para a esquerda, atravessa em cima da pista para escoar do lado oposto. Então é coisa séria. Eu acho que tem questão, não é muito o serviço, só tem que abrir a saída da água do lado de lá da pista para que ela tenha saída sem atravessar a pista. Quem passar ali meio distraído pode rodar e se envolver num acidente gravíssimo. Eu gostaria que a Secretaria também providenciasse a formalização dessa indicação. E eu acho que todos aqui tomaram conhecimento, uma notícia muito interessante aos municípios, que a partir do ano que vem, 2015, será efetuado um aumento de 1% do FPM de repasse a cada município no Brasil. Isso significa, em Viradouro, ter em torno de R$300 mil em 2015 e mais R$300 mil em 2016. Ele vai ser 1% em 2015 e mais 1% em 2016. E aproveitando essa oportunidade e sabendo da preocupação que todos nós aqui temos com o aumento salarial dos funcionários, eu gostaria de fazer uma indicação que o Executivo verificasse com carinho, que é um recurso não previsto, inclusive não deve estar nessa lei orçamentária aí, que não era previsto, foi aprovado agora recentemente, que essa indicação, que esse recurso fosse reservado ao aumento salarial. Quer dizer, se nós verificarmos em torno de R$300 mil para 900 funcionários, acredito que é isso aí, vai dar uns 300 e poucos reais cada um. Eu acho que é um aumento significativo e vai ajudar muitas pessoas. E mesmo porque nós constatamos aí, nós temos um projeto aqui de lei que vai ter um excesso de arrecadação esse ano de 2.520.000 também. Então é algo que não se constava no orçamento atual e isso possibilita ao Executivo, né, a conceder o aumento almejado aí por todos os funcionários por muito tempo. Voltando aqui um pouquinho agora, falar sobre a lei orçamentária que nós devemos votar ainda esse ano, que foi aqui dita pelos vereadores Manuel e Julimar. É muito importante, agora vou dar uma opinião pessoal minha aqui. O vereador Manuel Bandrão solicita a retirada dos R$500 mil da reserva de contingência. O que é reserva de contingência? Ele não mete na dotação, apenas uma reserva que está lá para acudir a alguma calamidade, alguma coisa que, graças a Deus, o vereador não se usa. É tão verdade que esse ano nós já usamos para vários outros setores da administração pública a reserva de contingência. Então, se você não quer prejudicar o andamento normal de toda a lei orçamentária que está já formalizada aqui para ser votada, o melhor lugar a ser tirado é ali. Não tem como dizer que vai prejudicar um setor ou outro, mesmo porque essa é uma reserva de contingência, o próprio nome está dizendo. E, com relação à segurança, como ele também precedeu aqui, ele disse que nós fizemos parte da comissão. Eu acho que se você faz parte da comissão, se preocupa, vai direto ao interesse da comunidade, e na hora que você tem que formalizar algo para consumar os trabalhos feitos, você se omite, então de nada valeria essas nossas reuniões. Então eu acho que existir dinheiro para que se possa fazer o mínimo necessário o ano que vem para se consumar um trabalho realizado com seriedade aqui nessa Câmara, é o que nós devemos fazer, porque nós representamos essa comunidade que está preocupada, e está na nossa mão o atendimento dessa solicitação da comunidade, que é a melhoria da segurança. Mesmo porque, recentemente, foi promulgada uma lei federal dizendo que o município é corresponsável pela segurança. Aquela balela de que era o dever do Estado, já não existia oficiosamente, mas agora, oficialmente, o município foi levado à responsabilidade também pela segurança da população. Senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Julimar com a palavra, mais uma vez. Eu só fiquei em dúvida entre a palavra omitir, o vereador Edson.
Por o seguinte, eu não disse que estaria se omitindo, não foi isso aí, se eu entendi. Ah, tá. Não foi a questão de se omitir, foi a questão de respeitar e ouvir o executivo, né? Não, tudo bem. Ah, tá. Tá, então, perdão, entendi mal. Mas, já que voltei aqui, eu tinha entendido dessa forma de omissão, não omitia nada, eu respeitei o executivo para ouvir, eles devem ter uma justificativa. E dizer também que nessa cobrança houve um pedido junto ao governo do Estado, o ano passado, acho que já tinha até comentado isso com o Manuel, acho que todos sabem. O prefeito retomou novamente agora, depois das eleições, numa ida em São Paulo, e o prefeito, sobre as câmaras, o prefeito conseguiu sim, junto com o governo do Estado. Ele disse que até fevereiro aí a gente deve ter um recurso para a instalação das câmaras no município. Então, quer dizer, está andando bem. A gente, numa discussão que a gente teve, nas reuniões que a gente teve, foi do convênio com o governo do Estado, que é a atividade delegada. Né? Agora houve o DEGEM, deve ser de conhecimento de vocês, o DEGEM, e hoje o governo já paga a hora extra para os policiais. Então, quer dizer, livrou o município, se o município for pagar, pesaria no município pagar a hora extra para um policial, sempre que assim, obrigação ou não do governo do Estado, mas eu entendo que é sim, que uma parte violenta desse dinheiro fica com o governo do Estado. Então, entendo que é obrigação do governo do Estado, mas ele está cumprindo. Está pagando hora extra agora para os demais, existe 2 viaturas no município rodando, o dia e a noite, teve uma melhora. A questão das câmeras, segundo o prefeito, eu pedi o protocolo do pedido para apresentar na próxima sessão, e eles que entregam esse protocolo, que houve esse protocolo junto com o governo do Estado, e que o governo do Estado, o Geraldo Alckmin, prometeu aí que até fevereiro estaria fazendo acontecer essa verba para a instalação das câmaras, que é no valor, acho que, de quase 1 milhão de reais, uma coisa assim, por volta de 1 milhão. Então, assim, menos mal, a gente se conseguir sem mexer no município, mas a gente também, como vocês disseram, tudo bem, a gente tem que fazer aqui do município, mas respeitando o executivo, respeitando o trabalho deles lá também, sabendo entender de onde pode e de onde não pode. O vereador pôs da contingência, pôs da administração, e houve uma discussãozinha que eu acho que eles vão ter aí que tem como justificar o porquê, ou mudar essa questão, ou não sei o que vai acontecer, só ouvindo eles e numa próxima sessão a gente definir. É só isso. Vereadora Fabiana. Boa noite a todos, presentes, internautas, nobres colegas. Faço minhas palavras do Julimar e só acrescento aqui, lembrando que nós discutimos bastante esse assunto. E nessa mesma casa, todos lembram aqui, nós aprovamos bastante remanejamentos aqui, porque nós estamos gastando muito com remédios. Só na saúde esse ano já foi aplicado quase 30%. Que hoje nós não temos mais processo com medicamentos, nada. Então, por isso que nós temos que discutir o quanto vamos estar mexendo com isso. E outra coisa que foi bem lembrado, essa comissão, nossa, foi de grande valia, eu faço questão em continuar, viu, nobre vereador Manuel, eu acho que foi de grande valia, eu acho importantíssimo continuarmos. E acho que também a gente tem que recorrer ao comércio, que foi que a gente discutiu muito isso. Ao comércio, às usinas, buscar no comércio, na população, na comunidade em geral também. Não ficar só lá no município. É isso aí. A palavra continua livre. Vereador Manuel, quer complementar? Senhor presidente, eu estava fazendo algumas anotações para tratar dessa questão na justificativa pessoal. Mas como
a discussão fluiu nesse sentido. Eu gostaria só para complementar. Primeiro, o nobre vereador Edson já usou da tribuna e falou parte do que eu falaria aqui, com relação à questão do excesso de contingência. O excesso de contingência é para aquelas questões de calamidade que a reserva de contingência, a reserva, eu falei excesso, obrigado. É para as situações de calamidade, que graças a Deus não tem acontecido. Aí alguém pode dizer, mas se vier a acontecer, ótimo, não podemos também dar uma de Deus aqui e dizer que não venha, que não possa acontecer. Pode, mas de 3 milhões, nós estamos aí retirando a emenda, não sei se está por aqui, mas a emenda deixa, de 3 milhões está tirando aí 100 e poucos mil, nem 200 mil não é. Então não faz uma diferença grande também. Não, tem 3 milhões na reserva de contingência. Eu não sei se exatamente do empréstimo, não é, mas 3.438. Então daí está se tirando menos de 200, sobra 3 milhões e 200. Então é possível ainda trabalhar. Então eu não vejo essa justificativa como plausível. Concordo com o vereador Julimar que devamos ouvir, mas discordo que essa casa reze exatamente, permanentemente, cartilhas que venham do executivo. Se for para a casa, todas as vezes se curvar o executivo, fechemos as portas, porque não temos razão de ser. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. Vou ouvir, mas como não faço algo impensado, pensei muito antes de propor. Então, acho muito difícil que mude de opinião. Tá? Então, para ser votada, derrotada ou aceita, eu só retiro a minha emenda caso haja uma outra substitutiva que venha de comum acordo do executivo. E aí o executivo escolhe de onde pode tirar. Dizer que não pode tirar de lugar nenhum, aí eu não vou aceitar, de forma nenhuma. Outra coisa interessante que eu gostaria de responder é com relação a recorrer ao comércio ou buscar junto a deputados, as esferas governamentais. Isso, se for necessário, nós recorreremos aos vídeos que estão gravados e disponíveis no YouTube das sessões que aqui estiveram. Nós discutimos, e os senhores devem ter memória longa, e lembrar que nós sempre falamos, o pontapé inicial tem que ser dado pelo município. Se vai conseguir as câmeras agora com o governo do Estado, plantemos os joelhos no chão, agradeçamos a Deus e parabéns ao prefeito. Porque onde nós vemos acontecer, aconteceu porque o município teve a coragem e a nobreza de dar o pontapé inicial. O Lucas foi comigo a Araraquara. O que nós vimos lá é coisa fantástica. Só para vocês terem noção, a cidade de Araraquara, o sistema de segurança, foi copiado para a edição da Copa no Brasil. Você conhece lá? Então, nós estivemos lá, nós vimos, mas nós ficamos lá babando, entre aspas, nas motos novinhas que acabavam de chegar, as viaturas novinhas que acabavam de chegar do governo federal, do programa CRAC, Nós Podemos Vencer. Né? Mas o coronel José Espera, que até hoje nos espera por lá, o coronel José Espera nos deixou claro que primeiro é necessário que o município inicie. Então, nós falamos sim de buscar junto ao comércio, mas sempre foi falado nessa sala. Juntando essas mesas, eu ainda consigo ver a imagem dessas discussões, onde a gente falava, no momento em que se montar uma central de monitoramento e trouxermos o pessoal da CIAV, do comércio, para ver a central de monitoramento, eles próprios vão financiar as câmeras que ficarão próximos de seus estabelecimentos. Mas no momento em que montarmos a central de monitoramento. Se o prefeito conseguir cerca de 1 milhão, que seja 1 ou meio, está ótimo. Parabéns. É coisa que ninguém fez. Conseguir sem dar o pontapé inicial. Mas mesmo assim, somente as câmeras de nada adiantam. É necessário, nós sabemos disso, foi a nossa discussão. Está fresco na minha mente porque foi discussão nossa. É necessário central de monitoramento e pessoas devidamente treinadas para que estejam aqui. Estou disposto a ouvir as justificativas do Executivo, mas espero que o Executivo esteja disposto a aceitar as sugestões que esta casa o faça. E se não aceitar, é necessário que em algum momento, quando nós juntos vermos que o caminho
é por este local, é este o caminho, que a gente faça o caminho. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigado. Bom, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos então à ordem do dia. Na ordem do dia nós temos o projeto de lei do Executivo número 67/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25.095,69. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura da justificativa e dos pareceres que acompanham o projeto. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura que visa autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 25.095,69 para aditamento da obra de readequação do Centro Turístico e Cultural que se fazem necessárias conforme cópias dos documentos acostados pelo engenheiro civil desta municipalidade. Sendo assunto relevante que é, encaminhamos o presente projeto de lei, apelando para o espírito público dos nobres vereadores, na aprovação da referida matéria, na próxima sessão ordinária a ser realizada nesta Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Viradouro, 14 de novembro de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, assinado pelo Manuel Souza, a nota dos dois aqui. É favorável à tramitação do projeto na casa. Finanças e Orçamento, verbal de Limar, favorável. Júnior, favorável. Fabiana, favorável também. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o projeto de lei do Executivo, número 69/2014, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.520.000. E eu solicito a primeira secretária que faça a leitura da justificativa, pode ser, vereadores, do projeto e os pareceres que acompanham. Só um minutinho. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial, né? Então eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Oi. Ah, tem, realmente. O projeto também possui uma emenda do vereador. Eu queria submeter ao plenário que nós ouvimos o parecer, o novo vereador fez um parecer, ele está querendo fazer um comentário, ou que retiramos da pauta para ser votado, mesmo que seja numa extraordinária? Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e gostaria de ouvi-los, os companheiros, para que
rumo tomaremos em relação a esse projeto. Pode ser, vereador Manuel Brandão? A sua sugestão qual seria? Vereador Júnior? Vereador Edson? Tá. Tá, Tá, mas eu estou fazendo uma sugestão que nós retiramos de pauta ou que votamos o projeto hoje. O que vocês... Então, eu gostaria, eu vou reabrir a sessão, eu vou pedir que o vereador faça a leitura e depois eu submeto ao plenário, pode ser? Então tá bom, retornando à sessão, eu queria então pedir ao vereador Manuel Brandão que fizesse as suas considerações. Agradeço profundamente a compreensão do senhor presidente, dos demais colegas, e peço um pouquinho da vossa paciência para poder fazer a leitura integral do parecer da Comissão de Justiça e Redação, que, antecipo, é favorável, mas traz observações. Favorável porque as observações que faço não estão no bojo da competência da comissão que represento. Estão no bojo da competência da Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento. Portanto, nós não temos, enquanto membros da Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação, Ailton, vereador Tiguera e eu, nós não temos competência para decidir pela não votação. Então, vejamos. O projeto de lei 069/2014 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.520.000. São R$ 2.520.000. O projeto em tela encontra-se devidamente formalizado, escrito de acordo com as normas da Lei das Leis, Lei 95/98. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação não encontrou no projeto discordâncias com a Carta Magna da Nação, com a Constituição Bandeirante, com a Lei Orgânica Municipal. Então, do ponto de vista da constitucionalidade, ele passa. Do ponto de vista da redação, ele passa. Todavia, a comissão entende que a redação do artigo 2º possa ser melhorada, uma vez que a frase "a cobertura desse crédito será coberto", a cobertura deste crédito será coberto, além de redundante, se é cobertura, será coberto. Além de redundante, contém um grave erro de concordância verbo nominal. A cobertura do crédito será coberto. Não. Entende também que a justificativa não parece satisfazer as exigências do artigo 43 da Lei 4.320/64. Então, vejamos. Esse é o ponto que eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção. Eu acho que as exigências, nós achamos na comissão, que as exigências do artigo 43 da Lei 4.320/64 não estão atendidas pela justificativa desse projeto. A abertura do créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos, isso é o artigo 43 da lei, que diz: abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Nós acabamos de votar um projeto com R$25 mil, pouco mais de R$25 mil, para a complementação da obra do Totozão. Vamos dizer na linguagem mais simples para a gente entender. O objeto está claro qual é. Para onde que vai? Totozão. Por que necessita? Porque no projeto inicial faltava uma viga baldrame que precisa desse dinheiro para complementar a viga. Precisa estender a cobertura. Eu moro lá em frente e vejo isso sempre. Dá dó de ver o serviço tão bem feito que está sendo feito lá. E a água que escorre por cima do reboco. Um certo tempo, aquele reboco fica condenado. Aquela parte fica condenada. Então, por que não foi feito? Porque na mudança do projeto não estava previsto isso. Então, o fim está indicado. Para onde que vai? Os R$25 mil vai para lá. De onde vem o dinheiro? Está indicado. Vai se anular a seguinte dotação orçamentária. Tá, puf, tá aqui. Então, não tem que se discutir. Eu nem usei da tribuna. Eu nem discuti o assunto. Tá? Então, nesse caso, é tranquilo. Mas vamos voltar aqui no caso atual do projeto 69. Então, primeiro, tem que ter recurso disponível. Segundo, tem que ter uma exposição justificativa. Para onde vai o recurso? E de onde vêm as verbas para a cobertura do mesmo? Consideram-se recursos, diz a lei, consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos os seguintes, dentre outros, os provenientes de excesso de arrecadação, que é o caso. Na justificativa e no artigo 2º, não lembro nenhum dos artigos, diz apenas que por excesso de arrecadação, será coberto por excesso de arrecadação. Entende-se por excesso de arrecadação? Diz a lei ainda. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Nós entendemos e queremos crer que esse levantamento, mês a mês, tenha sido feito, mas ele não está aqui. Como é que nós vamos aprovar se nós não estamos vendo esse valor mês a mês? E se depois porque é um crédito, um excesso de arrecadação, que se vai confirmar ao fim de um exercício. E se isso não acontecer? É necessário que nós somemos todos os outros créditos que ao longo desse ano foi aprovado nesta casa, tirados do mesmo local. Não é o primeiro em excesso de arrecadação. Seguindo. Aí aqui já não é mais a lei. Aqui diz a comissão. O projeto não vem acompanhado dos demonstrativos da existência de excesso de arrecadação referido em seu artigo 2º e em sua justificativa. É importante que se faça o detalhamento das despesas, bem como das fontes de receitas que compõem e das despesas ou outros fatores que motivam a abertura do crédito. De onde vem a receita? Por que é necessário a abertura do crédito? Porque, na verdade, é o seguinte, determinadas verbas não podem ser utilizadas no outro exercício. Mas um grande número delas podem. Nós podemos fechar o exercício e aí verificar o que de fato sobrou e usar no outro exercício, desde que não sejam verbas destinadas. Isso é o que diz o teor desta lei inteira, quando a gente lê a lei em sua integridade. Sobre esse tema, vale considerar o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em consulta sobre a matéria. Consulta número 8.379. Pois bem, diz o Tribunal de Contas do Estado de Minas sobre a questão da abertura de crédito por excesso de arrecadação. Diz aqui o tribunal. Vale destacar ainda outro objetivo da inclusão da referida fonte de recurso no quadro dos créditos adicionais, o de permitir a análise mais acurada dos créditos abertos, mediante verificação da existência da fonte citada nos decretos de abertura. Isso porque o artigo 43 da Lei 4.320, de 1964, estatui que a abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Quadros constantes no CIAS-PCA, Sistema Informatizado utilizado para a remessa de prestações de contas anuais, visa aprimorar as ações de fiscalização do tribunal, permitindo, pois, que as informações prestadas sejam aferidas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, o que nós estamos pedindo aqui na Câmara Municipal terá que ser feito pelo Tribunal de Contas. Então, o que se tem que apresentar lá, apresentemos já aqui também, nesse momento. Citamos ainda a consulta 876.555, feita ao mesmo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cujo relator foi o eminente conselheiro José Alves Viana, publicado em pareceres e decisões da revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do trimestre outubro, novembro, dezembro de 2013, recente. Em certo trecho do parecer daquele Tribunal de Contas do Estado de Minas, e pode parecer esquisito, por que eu estou citando o Estado de Minas e não estou citando o Estado de São Paulo, e eu lamento informar para os senhores que as jurisprudências do Tribunal de Contas de São Paulo sobre o assunto ou inexistem ou não estão devidamente publicadas, porque eu procurei muito na internet e não encontrei, então busquei de um outro estado. Tá? Então diz aqui o parecer do Tribunal de Contas: nessa esteira, concluo que o superávit financeiro oriundo de recursos não vinculados possui livre aplicação, podendo ser utilizado para abertura de créditos suplementares e especiais que serão utilizados em despesas de qualquer natureza, devendo, porém, ser precedido da exposição justificativa. A justificativa está sempre aqui, sempre se pedindo a justificativa. No tocante ao segundo questionamento, conforme se pode aludir, do citado no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Aqui, senhores, atentem bem para essa parte do parecer. Diz o Tribunal de Contas do Estado de Minas: no entanto, cumpre ressaltar que a condição permissiva estabelecida no citado dispositivo legal de arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, deve ser revestida de demasiada prudência. Ou seja, fazer esse tipo de ação que está se propondo nesse momento deve ser revestida de demasiada prudência. Vejam, eu não estou aqui dizendo que houve imprudência do Poder Executivo. Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Mas se há que ter demasiada prudência lá, que se tenha demasiada prudência aqui também. Eu peguei, não pus aqui porque não achei conveniente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do eminente ministro Marco Aurélio Melo, em que condena sumariamente o prefeito municipal por ter feito esse tipo de ação e não ter a cobertura. Eu não estou dizendo que o vereador não tem, estou querendo verificar. Não estou dizendo que não tem. Também não estou dizendo que tem, não vi. Estou querendo verificar. Quando eu verificar, eu vou dizer se tem ou não. Então, veja. Seguiu só para terminar. Friso, diz o desembargador. O conselheiro, desculpem, diz o conselheiro. Friso que a apuração dos valores baseados na tendência do exercício deve ser precedida da adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração os possíveis riscos capazes de afetar os resultados pretendidos. Acrescente-se ainda a necessidade de um acompanhamento mensal pelo gestor público, com o intuito de avaliar se os excessos de arrecadação estimados estão se concretizando ao longo do exercício, e se as fontes de recursos nas quais foram apurados os excessos de arrecadação mensais, já utilizados para abertura de créditos adicionais anteriores, permanecem apresentando resultados superavitários, pois, caso contrário, serão necessárias medidas de ajuste, de limitação das despesas, que evite um desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas. Conclusão da comissão. Mediante o exposto, a CCJ
embora favorável à tramitação do PL 69/2014, ressalva a necessidade de maior detalhamento nos termos supracitados e submete tal fato à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Por fim, a comissão ainda sugere mudança no texto do artigo 2º, que não vai ao caso. Então, senhores vereadores, nobres colegas, senhor presidente, o meu cuidado, o cuidado da comissão é nesse sentido. É no sentido de que verifiquemos a real existência desses fatos. Tá? Nós sabemos do tanto que tem de trabalho e de quanto se está atarefado, todas as mentes, mesmo brilhantes, que estão no gabinete do prefeito municipal. E acho que nós, vereadores, temos dever e competência para ajudar nesse fato e evitar que futuramente um mal maior possa acontecer. Tá? Outra coisa que eu, agora, como vereador, não estou agora falando pela comissão, peço licença aos nobres colegas, faço um parênteses pessoal. Eu não me sinto hoje à vontade e preparado para votar o projeto. Não sou contrário a ele. Eu só não tenho condições de fechar meu pensamento. Primeiro, por isso que expus. E segundo, como vereador, posso falar, pelo fato de não ter a verdadeira indicação da utilidade da aplicação dos recursos que estão sendo abertos. Eu vi aqui N fatos, tem pouco para a saúde, mas tem muito para a educação. Complementando-se 60%. 60% que deve ser gasto com pessoal, 40% que deve ser gasto para manutenção do ensino. Agora, os 60% que deve ser gasto com pessoal é mínimo. Então, eu posso gastar os 60% com pessoal e lançar mão do outro, de parte do 40%, de modo que eu não preciso complementar os 60%. Eu complemento o 40%, porque eu retirei dele. E sobrou 20% ou sobrou 10%. Eu complemento lá na ponta, e não aqui no 60%. Então, primeiro, eu não estou conseguindo digerir essa questão. Posso estar errado, e terei a humildade de chegar nessa tribuna e dizer, errei, meu pensamento estava errado, é de outra forma. Mas no momento eu penso assim, se eu tenho o mínimo de 60% e eu tenho outro 40%, eu lanço mão desse 40% e complemento o 40% lá no final. Não vou complementar o 60% para depois complementar o 40%. Tem duas complementações. Segundo, excesso de arrecadação. Então, primeiro, tem dinheiro sobrando. Ótimo, isso é muito bom. Lá em casa não tem excesso de arrecadação. Então, tem dinheiro sobrando. Mas a justificativa para a abertura desse crédito é que, podem pegar a justificativa que os senhores vão ver, é que as dotações que estão sendo suplementadas estão prestes a exaurir. Estão prestes a acabar. Ou seja, os 60% que eu tenho para pagar o pessoal da educação está acabando. O 40% que eu tenho para manter o transporte está acabando. O outro 40% de lá está acabando. Então, pera lá. Então, é porque está acabando, é porque está sobrando, é porque as duas coisas. E para onde vai exatamente? Porque o dos 60% eu não pergunto. Eu sei, 60% vai pagar pessoal. O que eu pergunto é qual pessoal vai ser pago. Porque eu pedi nessa tribuna há mais de um ano, os senhores recordam, uma lista de todos os funcionários que são pagos pelo Fundeb, com o local, o horário de trabalho e função de desempenho. Até hoje não recebi. Isso eu pergunto, quais são os que serão pagos? Agora, eu sei que esse 60% da complementação vai para pagar a essas pessoas. A minha pergunta é outra. E os 40%? Vai para que finalidade? Nós não temos isso na justificativa. Então, senhores, eu acho que essas perguntas deveriam ser feitas ao Executivo, devidamente esclarecidas, levado essas considerações para que eles tomem o devido cuidado e voltem para casa para a gente poder votar. Então, o meu pedido seria pelo adiamento da votação, muito embora não sei se seja possível regimentalmente falando, porque tem pedido de urgência. Mas entre a urgência e o perigo, a pressa é inimiga da perfeição. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores, pela atenção e pela paciência. Obrigado, vereador. Vereador Edson, quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu acredito que regimentalmente Vossa Excelência tem como solucionar essa questão. Mesmo porque o regimento interno da Câmara estabelece que quando vier faltando algum documento que se refere ao projeto, você pode deixar de receber e solicitar.
Então, acho que essa questão aí está em suas mãos. E vou dizer mais, eu acredito para que todos nós possamos votar tranquilamente aqui, nós precisamos sim, de uma planilha relacionando todos os excessos de arrecadação, créditos especiais, que nós já aprovamos, suplementar especial que nós aprovamos aqui, o que veio a mais, mesmo porque nós teríamos uma base do que está sobrando. Se você analisar o artigo 2º do projeto de lei, dá a entender, a grosso modo, que esse recurso ainda vai se verificar. E se não se verificar? Qual a base legal, estimativamente falando, de que virasse R$ 2.520.000? Eu acho que é uma questão que é importante que se venha esses documentos para possamos votar tranquilamente, sem causar nenhum transtorno. Muito obrigado. Continua. Tá. Bom, é o seguinte, eu vou retirar o projeto para que a gente encaminhe ao Poder Executivo e venham todas as informações solicitadas aqui, principalmente feito no que diz respeito ao vereador Manuel Brandão. E eu queria fazer uma colocação aqui, que todas as vezes os vereadores, a maior parte dos vereadores, o vereador Edson, que está sempre nessa casa, o vereador Manuel Brandão, e eu tenho pedido que antes das sessões que nós realizamos aqui, se existe alguma divergência, alguma coisa esclarecida ao projeto, e vocês tenham conhecimento disso, até porque acabei fazendo isso aí hoje, o vereador Manuel Brandão esteve comigo aqui na hora do almoço, nós tivemos falando com o Dr. Jefferson, hoje alguns pontos de dúvidas em relação ao projeto, mas baseado no parecer que ele tinha dado favorável, né, a comissão, eu achava que não teríamos problemas em relação ao projeto, mas devido às suas considerações e às dúvidas que estão sendo surgidas, eu estou retirando o projeto e a gente vota numa sessão aí posterior, extraordinária, se for o caso. Eu só queria pedir ao nobre vereador Manuel Brandão, que você colocou uma emenda aqui, e essa emenda é uma emenda modificativa, vereador, no que diz respeito à parte que fala do crédito lá, artigo, né? O crédito será coberto, está correto? Como eu remeterei ao Poder Executivo para que venham todas essas solicitações, acredito que automaticamente eles devam estar mudando lá também. A emenda. Tá. Então tá bom. Eu quero, na hora que vocês enviarem a solicitação ao Poder Executivo, e que faça com que a emenda do Manuel seja como se fosse de indicação. Caso venha, se não vier, mantemos a... Correto? Correto. Então tá bom, o projeto será retirado de pauta. Passamos então ao projeto de lei do Executivo número 070, que dispõe sobre a autorização de transferência e subvenção ao Centro Comunitário de Viradouro e da outras providências correlatas. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da justificativa, assim como dos pareceres. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, vemos encaminhar a Vossa Excelência e demais réis o projeto de lei, o projeto de lei 70 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro Comunitário de Viradouro, no valor de R$ 9.000, tendo em vista que o Conselho Municipal de Assistência Social de Viradouro decidiu, conforme Resolução 9 de 2014, repassar à entidade o recurso estadual anteriormente destinado à entidade Comunidade Coping de Viradouro, que seriam disponibilizados em 12 parcelas de R$ 750, ou de acordo com repasses efetuados pelo Estado. O recurso financeiro não pôde ser disponibilizado à Comunidade Coping, juntamente com os demais repassados às outras entidades do município,
contemplados em consonância com a Lei Municipal 3.168, de 4 de junho de 2014, tendo em vista a apresentação de prestações de contas não passível de aprovação. Não havendo a regularização da prestação de contas dentro do exercício, o Conselho de Assistência Social do município deliberou em favor do centro comunitário, que deverá utilizar os recursos no mês de dezembro próximo, com alimentação, manutenção de veículo, material de artesanato, instalação, manutenção de computadores e máquinas de costuras, combustíveis, escritório contábil e material de consumo. Portanto, para que seja possível a utilização dos recursos em tempo hábil, encaminhamos a presente matéria para a qual solicitamos a aprovação na próxima semana, sessão ordinária, em regime de urgência especial. Prefeitura Municipal de Viradouro, 27 de novembro de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Finanças e Orçamento, vereador Jolimar Júnior. Fabiana, favorável também. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco em votação o pedido. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Bom, a secretária já leu os pareceres. Eu coloco o projeto de discussão. Eu coloco o vereador Edson com a palavra. Volto aqui, senhor presidente. Aqui na justificativa está dizendo, conforme a resolução 9 anexa. No meu projeto não veio a resolução 9 para ver a justificativa de que o recurso de R$ 9.000 foi apenas para o centro comunitário e não foi dividido para as demais entidades. É uma questão aqui, é um recurso que vem do Estado e, a princípio, foi distribuído para a Casa Culpen, como as demais, a PAI, etc. E o Conselho decidiu destinar os 9.000 apenas para o centro comunitário. Deveria ter uma justificativa plausível, porque que não rateou-se esse valor para as demais entidades do município de Viradouro. Então, volto a pedir aqui, por gentileza, a hora que ele citar em algum documento, regimentalmente, cobre o documento para que ele venha nos esclarecer com relação a isso. Remeterei ao Executivo a sua solicitação, vereador. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o projeto de lei do Legislativo, número 09/2014. Você quer falar? Eu e Manuel Brandão já conversamos. Eu vou pedir vista que nós vamos votar na próxima sessão. Eu já ia pedir vista pela Finança e Orçamento e ele está em dúvida também de uma emenda que o Ailton colocou. Nós vamos discutir juntos e vamos votar na próxima sessão. Você está pedindo a vista do projeto. Então, tá. Será concedida a vista nos prazos regimentais. A palavra está livre para as explicações pessoais. Vereador Manuel Brandão. Mais uma vez, senhor presidente, eu faço uso da tribuna nos termos de... de dizer, em respeito àqueles que nos acompanham aqui e acompanham nas suas casas, o projeto que está sendo retirado de pauta, retirado por pedido combinado aí entre a vereadora Fabiana e eu, autor do projeto, em comum acordo com o nosso nobre vereador Ailton, que já apresentou aqui uma emenda. Trata-se do projeto que tem como finalidade autorizar o SAV a fazer sorteios de bens para aquelas pessoas que conseguirem se adequarem melhor ao uso racional de água.
Eu fiz há poucos dias com meus alunos, por curiosidade, uma média de consumo de água em Viradouro e Terra Roxa. E nós tivemos uma surpresa muito desagradável, porque os alunos de Terra Roxa, eles conseguem gastar 116 litros por pessoa dia. Isso está abaixo do que recomenda a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Pesa no bolso. Sabesp pesa no bolso. Então, eles gastam menos. Enquanto aqui, nós temos incríveis 312. É muita coisa. É muito alto. Entende? É um gasto muito alto. E se nós pegarmos esse valor, hidrômetro a hidrômetro pelo SAV, nós vamos nos assustar também, porque é muito alto. Então, a tendência do projeto é dar um incentivo financeiro, porque quando mexe no bolso resolve, dar um incentivo financeiro e com atrativos de presentes e tal, para aquelas pessoas que consigam se adequar àquilo que os órgãos nacionais e internacionais recomendam. A ANA, não a dona Ana da esquina, mas a Agência Nacional de Águas, a Organização Mundial de Saúde, mas que a gente se adequa a isso. Então, eu dei uma analisada, vereador Ailton, na sua emenda, e confesso que, com relação ao artigo 1º, a primeira mudança, eu tenho minhas dúvidas e acho que ela, quando a gente fala, eu trouxe o papel errado, mas eu lembro, quando a gente fala em 10%, obrigado, vereador Edson, fica o Poder Executivo autorizado a realizar sorteios em favor da unidade medidora, hidrômetro, e ou contribuinte, que reduzir, no mínimo 10% da média de consumo dos últimos 12 meses. Eu não consegui entender muito bem como que seria dos últimos 12 meses. Então, você vai fazer uma só por ano. Um sorteio só por ano, seria isso? E se for a média dos últimos 12 meses, por exemplo, na condição que está, reduzir 10% não faz nem cócega na situação que precisa ser maior. Então, isso tiraria a liberdade que o meu projeto inicialmente dá ao SAV, de que em cada período, e ele escolhe o período, se é bimestral, se é trimestral, o próprio SAV escolhe o período e anuncia anteriormente na conta de água, tira a liberdade do SAV e, pouco a pouco, entre aspas, apertando a população para chegar até os limites que nós desejamos, ou que é recomendado pelos órgãos internacionais. Então, nesse ponto, com todo respeito a Vossa Excelência, eu não consegui entender ainda e discordaria da emenda. Mas Vossa Excelência teve uma felicidade muito grande no parágrafo 3º, onde o senhor coloca assim: estarão habilitados a participarem dos sorteios somente as unidades medidoras e ou contribuintes que na data do sorteio estiverem com suas contas devidamente quitadas. Isso já existe no projeto. Eu não sei exatamente se seria quitadas ou aquele que renegociou é considerado quitado, porque se ele renegociou e está pagando em dia a parcela da renegociação, eu acho que ele deveria também entrar, tá? Mas isso já está previsto lá. O que não está previsto, e é novidade trazida por Vossa Excelência, e que eu recebo no projeto com todo carinho, é quando o senhor coloca assim: sendo agraciado com o prêmio quem utiliza o serviço, e não o proprietário do imóvel. O senhor foi feliz demais, felicíssimo em pensar isso. Eu não havia pensado. Da forma que estava, acabaria dando prêmio para o proprietário e não para o locatário, que é ele que está usando, fazendo economia e pagando o serviço. Então, Vossa Excelência, nesse ponto, eu concordo plenamente. E a retirada do projeto é nesse sentido, para que a gente discuta os pontos em que o autor original, no caso esse que vos fala, não concorda, para a gente chegar num acordo e não perder, vereador Ailton, eu não quero, vereador não pode, e nós não queremos perder essa colaboração fantástica que o senhor está trazendo. Eu diria que o primeiro atrapalha, mas o segundo enriquece. Então, eu agradeço a Vossa Excelência a compreensão para que a gente discuta e possa votar posteriormente e aceito plenamente como um acordo, vereadora Fabiana, o seu pedido nesse sentido. Para terminar, eu gostaria de pedir, senhor presidente,
que o senhor talvez fosse interessante que convocasse nova sessão para votar o projeto, eu não lembro aí o número, que nós retiramos para discutir com o Executivo, para não correr o risco de depois se dizer que perdeu verbas, porque esta casa foi leniente, essa casa demorou na votação. Então, para não acontecer isso, eu sugiro ao senhor que marque já para essa semana, talvez de comum acordo com os nobres colegas, ver qual dia que dá mais certo, e para mim pode ser já amanhã, desde que se esclareçam os fatos aqui, tá? Mas não deixar demorar para depois não parecer que por muita demora nossa se perdeu verbas. Qual que é o projeto, vereador? Esse é o projeto, eu não lembro qual o número que nós retiramos, é o 69. Isso, projeto 69, tá bom? Então, se Vossa Excelência assim desejar, seria interessante. E termino aqui pedindo desculpas, e sei que serão aceitas pela amizade que temos, ao meu amigo Isaac, por não ter o cumprimentado no início, como legítimo representante da imprensa local. Muito obrigado pela sua presença enriquece os nossos trabalhos e, de certa forma, brilhanta as nossas sessões. Muito obrigado. Vereador Ailton, com a palavra. Obrigado, vereador Manuel. Boa noite a todos presentes, boa noite, companheiros vereadores, aos internautas. Companheiro vereador Manuel, eu agradeço aí e quero convidá-lo para a gente sentar e ver se a gente aperta mais. Nós dá uma apertadinha a mais aí para ajeitar, né? É isso aí, é preciso sim. Eu fui infeliz aí no total aí, mas nós podemos sentar e conversar isso sim. Né? Entendeu? Pelo bem de todos. Entendeu? Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Edson, com a palavra. Senhor presidente, com relação a esse projeto aqui de autoria do vereador Manuel, com a emenda do vereador Ailton, eu tinha até pensado aqui, ia conversar na hora da discussão aqui, onde o vereador Manuel colocou sorteios mensais de bens móveis em favor dos contribuintes, seria dos consumidores, porque é aquele que estaria consumindo a água. E o vereador Ailton, ele coloca aqui, e não do proprietário, mas sim, se ele for o consumidor, sim. O cara é proprietário do imóvel e ele está pagando a água. Então ele também pode ser beneficiado com o prêmio. Então eu acho que essa é uma questão também de se verificar. Porque aqui está assim, ó. Estarão habilitados a participar do sorteio somente as unidades medidoras e ou contribuintes que na data do sorteio estiverem com suas respectivas contas devidamente quitadas. Essa é outra questão. Quitada a conta, você não pode dever nada. Se está parcelado, você exclui o cara da participação do sorteio. Eu acho que é um termo que tem que se pensar também. Se você quer excluir alguém, é aqueles que estão parcelados. Não vai concorrer. Agora, sendo agraciado com o prêmio, quem utiliza o serviço, e não o proprietário. Não, quem utiliza o serviço, independente de ser proprietário ou não. Se ele é o proprietário e está economizando, ele tem que receber o prêmio. Eu acho que é uma questão de... Você não precisa nem concluir. Eu acho que pode aqui, uma sugestão minha aqui, sendo agraciado com o prêmio, quem utiliza o serviço, seja proprietário ou não. Pode ser possuidor, pode ser apenas consumidor. Mas ou não. Justamente. Então seria o consumidor da água. Então, mas é o que eu estou dizendo. Seria o consumidor da água o beneficiário do prêmio. Muito obrigado. A palavra continua livre. Bom, finalizando então as explicações pessoais, eu quero cumprimentar o vereador Julimar e o vereador Manuel Brandão
pelas suas indicações. E aproveitar a oportunidade, vereador, quando você fez a colocação aqui com referência à detetização dos escorpiões nessas galerias, é muito importante. Eu acho que o vereador Júnior, que é agrônomo, tem um conhecimento maior, parece que é meio difícil, não existe um inseticida que mate, né? Escorpião, né? Mas espanta? Galinha. Não, até porque, vereador, eu quero completar. E eu, por infelicidade, a minha casa recebeu 2 galerias, uma na 15 de novembro e a outra descendo da Carlos Gomes. E o problema maior dessas galerias também, e eu estou agora, essa chuva que começa, ainda bem que, graças a Deus, esses produtores me arrumam esses inseticidas aí, eu fiz uma pulverização. Mas o uso de baratas também é coisa que dá medo de ver. Então, a gente vai acrescentar, eu peço a sua permissão, para que essa detetização, né, faça por completo, no geral, né? Eu quero aqui externar a alegria e a satisfação de ver todos vocês mais uma vez presentes nesta casa, acompanhando as nossas sessões. Em especial, eu quero cumprimentar o meu pastor José Antônio Correia, da Igreja Batista de Viradouro, que se faz presente numa dessas nossas sessões. Pastor José Antônio tem vindo nas sessões que são convidadas aqui, sessões de entregas de títulos, né, de honrarias, mas eu convido o pastor também que venha nas nossas sessões extraordinárias e ordinárias. Quero também agradecer aqui, registrar a presença do Isaac, do Jornal Imparcial, o qual a nossa tribuna empresta o nome do seu pai. Muito obrigado pela sua presença. E não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, eu dou por encerrado mais esta sessão ordinária. Quero aqui aproveitar, Manuel, eu não sei se há possibilidade já de, talvez, convocar já para amanhã, até porque nós enviaremos o ofício ao Poder Executivo pedindo todas as solicitações, provavelmente quarta ou quinta-feira, um prazo mais rapidamente possível, que eu também tenho certeza que é de interesse do Executivo. E tão pronto estarem essas reivindicações que esta casa está fazendo através da sua pessoa, nós marcaremos essa sessão. Tendo o número legal, eu dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos e fiquem com Deus.